Olá, nesse vídeo daremos continuidade à inserção de armaduras da fundação, inserindo as armaduras dos blocos e cálices. Como temos muitos elementos visíveis no modelo 3D, podemos criar vistas apenas para o componente, para limpar a visualização. Ao selecionar o componente do bloco e clicar com o botão direito sobre ele, podemos escolher a opção Criação de vistas, vistas padrão do componente. Serão criadas 4 vistas, que irão auxiliar e facilitar a inserção de armaduras nesses elementos. No canto superior direito do tecla, em Janela, podemos visualizar as 4 vistas criadas para o componente, que estão em parênteses, por se tratarem de vistas temporárias. Por padrão, são geradas as vistas frontal, em perspectiva, do topo e da lateral, que é a que vamos utilizar para a inserção da armadura. Podemos alterar a renderização desse elemento, utilizando o atalho Shift 2, para facilitar a visualização das armaduras. Na aba Editar, vamos utilizar os objetos de construção, para auxiliar a inserção da armadura na posição desejada. Inserir linhas nas extremidades externas das laterais do cálice e na extremidade interna que define a sua abertura, dessa forma, definindo a parede do cálice. Com as orientações inseridas, já podemos inserir a armadura. Na aba Armadura, como mencionado anteriormente, localizamos 2 dos 3 métodos de inserção de armaduras do tecla. Ao lado esquerdo, são apresentadas as ferramentas do método chamado de Rebar Set, ou conjunto de armaduras, e ao lado direito, temos o Rebar Group, ou grupo de barras. Ambos os métodos possuem as suas particularidades de inserção. Por exemplo, para o grupo de barras, a primeira etapa é selecionar o elemento que se deseja armar, então nesse caso podemos selecionar o bloco. O segundo passo é definir a geometria da barra, por meio da seleção dos pontos desejados. E para finalizar a definição, basta clicar com o scroll do mouse. No terceiro passo, basta selecionarmos 2 pontos para indicar a região a ser armada. Para ajustar a configuração das armaduras inseridas, podemos clicar 2 vezes sobre elas, para abrir o painel de propriedades do grupo de barras, onde é possível ajustar propriedades como o tamanho da barra, ganchos, entre outras. Como o intuito era mostrar o funcionamento do grupo de barras, podemos deletar as armaduras inseridas. Para planificar novamente a vista, podemos utilizar o atalho Ctrl+P. Na aba Armadura, em Mais, vamos escolher a opção Inserção Pontual. Com essa ferramenta, podemos definir a geometria das barras selecionando pontos no modelo. Na barra contextual, temos algumas opções de geometria que serão abordadas no decorrer das aulas. Para este caso, podemos manter a primeira opção. Podemos traçar a geometria do cálice, seguindo as linhas de referência externas traçadas anteriormente, do topo do cálice até a base do bloco, para criar um formato U. Ao finalizar a seleção dos pontos, clicar com o scroll do mouse. O próximo passo é definir a região a ser armada, ou seja, a profundidade do bloco. Nesse caso, não foi considerado o cobrimento para a inserção das barras. Diferente do grupo de barras, onde conseguimos definir o cobrimento no painel de propriedades da barra, para o conjunto de armaduras, o cobrimento deve ser definido nas peças. Por se tratar de um componente, é importante alterar o método de seleção para selecionar objetos em componentes, para que seja possível abrir o painel de propriedades desse elemento e realizar os ajustes necessários. Após selecionar o cálice, em seu painel de propriedades, vamos definir as informações do cobrimento. Definir o sistema de coordenadas como global. E o valor do cobrimento de 2,5 cm nos campos no topo, na parte inferior e nas laterais. Clicar em Modificar para visualizar as alterações. Podemos notar que a parte superior e a lateral respeitaram os cobrimentos inseridos. Porém, na parte inferior do bloco não houve alterações. Isso ocorreu, pois ajustamos o cobrimento apenas para o cálice, sem considerar o bloco. Então, podemos selecionar o bloco e, da mesma forma, definir os cobrimentos para o mesmo. Ao clicar em Modificar,
Vemos que agora também é considerado o cobrimento na região inferior. Vamos agora definir as propriedades da barra, selecionando-a no modelo. Alterar o tamanho da barra para 6,3. Em método de criação, escolher a opção Distribuição uniforme pelo número de barras e definir o número de barras como 6, para que o espaçamento entre barras seja determinado conforme o número de barras. Finalizando a inserção da primeira barra, seguindo os mesmos passos, podemos inserir a segunda armadura na parede do cálice, utilizando a ferramenta Inserção Pontual. Ao terminar a seleção de pontos para definir a geometria, clique com o scroll do mouse. Em seguida, definir a região a ser armada. O conjunto de armaduras é uma ferramenta inteligente. Podemos notar que ele criou a armadura em uma outra camada, sem sobrepor a armadura existente. Nesse caso, será necessário organizar as camadas, pois ambas as armaduras estão na mesma camada. Para realizar essa modificação na camada da armadura que acabamos de inserir, a ferramenta Modificação Direta deve estar habilitada. Ao selecionar a barra, podemos acessar a sua barra contextual, onde existem comandos para mover a armadura para uma camada mais externa, para fora de uma camada, para dentro de uma camada e para uma camada mais interna. Vamos utilizar a opção Mover fora de uma camada. Podemos notar que as armaduras irão se sobrepor. Para que as armaduras não fiquem sobrepostas, vamos ajustar as configurações. Com a armadura inserida na parede do cálice selecionada, vamos acessar o seu painel de propriedades. Podemos alterar o número de barras para 8. A primeira e a última barra continuarão se sobrepondo. Então podemos ajustar o deslocamento inicial e final, para considerar um espaçamento entre essas armaduras. Vamos considerar um deslocamento inicial de 5 cm e final de 4 cm. Diferente do grupo de barras, para criar o gancho em conjuntos de barras, devemos habilitar a modificação direta, para que ao selecionar a armadura, seja aberta a barra de ferramentas do conjunto de barras, na parte superior do tecla. Vamos utilizar a ferramenta Detalhe Final e identificar ao tecla onde haverá linhas de dobras. Ao definir a linha na posição desejada na parte superior e na lateral, são criadas as dobras para ambos os lados. Para alterar as configurações da dobra, é necessário selecionar a linha correspondente, para que o seu painel de propriedades seja aberto. É possível alterar informações como o tipo de dobra, o ângulo e o comprimento, que neste caso já estão corretos. Para uma melhor organização das armaduras, vamos alterar a sua classe para a classe 2 e clicar em Modificar. Ao finalizar essa armadura, podemos copiá-la espelhando-a para o outro lado. Com a armadura selecionada, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Copiar Especial, Espelhar. Selecionar a mediatriz e clicar em Copiar. No próximo vídeo, vamos continuar inserindo as demais armaduras para o bloco e o cálice. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.